Capítulo 8. O fim da batalha parecia perto. A tensão na casa aumentava a cada dia. Minha mãe, embora firme na promessa, andava mais silenciosa. Acho que ela sentia o que se passava dentro de mim, mas preferia não confrontar. Talvez achasse que era só uma fase, que tudo passaria com a batina e os estudos no seminário. José Dias continuava seu papel de espectador importante. Ainda não se declarava nem contra nem a favor. Às vezes fazia um comentário vago, outras vezes desviava o assunto. Eu percebia que ele estava em conflito. Capitu o deixava confuso, como fazia comigo. Havia algo nela que era impossível ignorar, algo que movia as coisas ao redor sem fazer esforço. Num domingo, Capitu e eu estávamos no quintal. A tarde estava quente e o cheiro de flores do pequeno jardim se misturava com o som abafado dos pássaros. Sentamos debaixo da mangueira, no nosso canto favorito. Bentinho, você precisa falar com sua mãe, disse ela de repente. Falar o quê? Que não quer ir, que ama outra coisa. Outra coisa, ou melhor, outra pessoa. Fiquei em silêncio, olhando para o chão. O medo ainda falava mais alto do que o coração, mas ela insistiu. Se você não disser, ela vai mandar você de qualquer jeito, e vai ser tarde demais. Tentei argumentar. Disse que não podia magoar minha mãe, que ela era tudo para mim, que a promessa era sagrada. Capitu ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, respondeu com calma. Você já pensou que talvez Deus não queira esse sacrifício? Que Ele esteja mostrando outro caminho? E que, nesse caminho, eu estou com você? Aquelas palavras ficaram gravadas na minha alma. Pela primeira vez, alguém desafiava a minha fé com outra fé. A dela, em nós dois. No fim da tarde, minha mãe me chamou para conversar. Era raro ela fazer isso fora das refeições ou orações. Sentei à sua frente, no sofá antigo da sala. Ela segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos com doçura e falou: Meu filho, está chegando a hora. Tive vontade de gritar: Não quero ir. Mas a voz sumiu. Apenas balancei a cabeça, como se concordasse. Ela continuou: Vai ser difícil no começo, mas você vai se acostumar e Deus vai te recompensar. Eu também fiz sacrifícios na vida. Esse é o nosso. Meus olhos encheram de lágrimas. Queria dizer tudo, mas não consegui. Fui para o meu quarto e fiquei lá até a noite, em silêncio. Capitu apareceu pela janela, como sempre fazia quando queria me ver escondida. Trocamos olhares rápidos, e só um olhar bastava. Nos dias seguintes, José Dias passou a agir de forma mais estranha. Um dia, elogiava a força da vocação. No outro, falava das vantagens de uma vida leiga, do prestígio de ser advogado ou doutor. Parecia dividido entre agradar minha mãe e ouvir o que seu próprio coração lhe dizia. Ou talvez fosse só orgulho e vaidade. Foi então que Capitu teve uma ideia ousada: escrever uma carta anônima, como se fosse de um amigo da família, alertando minha mãe sobre os perigos de me mandar para o seminário contra a minha vontade. É arriscado, disse eu. Tudo que vale a pena é, respondeu ela. Aceitei. Escrevemos a carta juntos, ela com a ideia, eu com a letra. Disfarçamos tudo. Endereçamos como se fosse de um conhecido distante. Entregamos ao próprio José Dias, que, sem desconfiar, passou a carta para minha mãe. No dia seguinte, ela estava diferente, pálida, com olhos vermelhos, mas não disse nada. Apenas pediu que eu a acompanhasse ao oratório e rezou comigo mais tempo que o normal. Era o jeito dela de lidar com a dúvida. Rezar. Naquela noite, fui dormir com o coração dividido. Sentia que estávamos perto de algo definitivo, mas não sabia se seria uma vitória ou uma derrota. O que eu sabia, com toda certeza, era que Capitu era a pessoa que mais me conhecia no mundo, e eu estava disposto a tudo para não perdê-la. Capítulo 9. Os dias seguintes foram de silêncio e tensão em casa. Minha mãe andava mais calada, pensativa. Eu sabia que a carta anônima, escrita por mim e Capitu, havia deixado uma semente de dúvida em seu coração. Ela não comentou nada diretamente, mas suas atitudes denunciavam a inquietação. José Dias, por sua vez, também parecia inquieto. Talvez tivesse reconhecido minha letra, ou talvez estivesse apenas percebendo que a força da promessa não era mais suficiente para justificar o sacrifício. De qualquer forma, ele passou a me observar mais de perto,
como se procurasse respostas em meus gestos. Eu continuava a me encontrar com Capitu sempre que podia. Ela mantinha a calma, mas seus olhos denunciavam ansiedade. Um dia, enquanto estávamos no quintal, ela me disse: "A carta foi só o começo. Agora é você que precisa falar com sua mãe. E se ela não me escutar? Você vai pelo menos ter tentado e vai mostrar que tem vontade própria. Isso conta muito." Ela tinha razão. Eu não podia mais ficar calado. Era meu destino que estava em jogo, e mais do que isso, era o nosso amor. Naquela noite, criei coragem. Depois do jantar, pedi para conversar com minha mãe. Ela me olhou surpresa, mas assentiu. Fomos para a sala, onde o silêncio era interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede. "Mamãe", comecei com a voz hesitante. Eu queria falar sobre o seminário. Ela imediatamente ficou séria. Cruzou as mãos no colo e me encarou. "Sim, meu filho. O que há? Eu não tenho certeza se quero ser padre." Ela não disse nada, apenas desviou o olhar e suspirou fundo. "Sei que a senhora fez uma promessa e respeito isso, mas eu não sinto esse chamado. Não tenho vocação e não quero enganar ninguém, nem a mim mesmo, nem a Deus." Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse com voz baixa: "Eu entendo, meu filho, mas você pensa em outra vida? Tem algum plano?" Eu hesitei. Não podia dizer Capitu, pelo menos não ainda. Então respondi: "Penso em estudar direito, ser advogado, talvez, como o papai queria." Ela assentiu lentamente. Havia lágrimas em seus olhos. Levantou-se, se aproximou de mim e me abraçou. Ficamos assim por alguns instantes, em silêncio, um silêncio cheio de significados, de alívio e dor misturados. Naquela noite, dormi com o coração leve. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha algum controle sobre meu destino. No dia seguinte, contei tudo a Capitu. Ela sorriu, me abraçou forte e disse: "Eu sabia que você ia conseguir. Agora a gente pode sonhar de verdade." Mas não era tão simples assim. José Dias continuava com seus comentários sutis, tentando talvez reverter a decisão. E minha mãe, embora não tivesse dito mais nada, parecia lutar internamente entre a fé e o afeto. Ainda havia muito o que enfrentar, mas uma barreira importante havia sido quebrada. E o que eu sentia por Capitu crescia a cada dia. Já não era mais uma dúvida, um carinho disfarçado de amizade. Era amor. E era o tipo de amor que nos transforma, que nos move a desafiar o mundo, até mesmo a vontade dos céus. Capítulo 10. Minha mãe não tocou mais no assunto do seminário durante alguns dias. O silêncio dela era diferente. Não era castigo, mas sim um sinal de reflexão. Parecia que algo dentro dela estava em conflito, entre a fé que a fez prometer e o amor de mãe que queria me ver feliz. José Dias, como sempre, aproveitou o momento para tentar se posicionar bem com todos. Um dia, chegou até mim com um tom conciliador, quase afetuoso, e disse: "Bentinho, você ainda é jovem, pode pensar com calma, nem tudo precisa ser decidido agora." "Mas a senhora minha mãe já entendeu meu lado", respondi firme, "e eu não quero ser padre." Ele não retrucou, apenas balançou a cabeça lentamente e disse: "Como quiser. Só desejo o seu bem." Mas por dentro eu sabia. Ele não estava satisfeito com esse desfecho. Enquanto isso, Capitu e eu vivíamos momentos cada vez mais próximos. Nossos encontros no muro do quintal eram cheios de segredos, promessas silenciosas e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Ela estava radiante, como se cada dia fosse uma pequena vitória. "Agora é só esperar", disse ela um dia. "Sua mãe vai ceder por inteiro. Eu ainda acho que José Dias pode mudar de ideia de novo. Ele não tem mais força. A decisão está nas suas mãos, Bentinho. E você já mostrou que é capaz." Era verdade. Aquele Bentinho submisso, medroso, que aceitava tudo calado, começava a desaparecer. Algo novo nascia em mim. Talvez fosse o amor, talvez a liberdade, ou talvez os dois juntos. Mas ainda havia dúvidas. Minha mãe, apesar do silêncio, não parecia totalmente convencida.
Às vezes, me observava enquanto eu lia ou rezava, com um olhar profundo, como se buscasse sinais de arrependimento. Outras vezes, me abraçava mais forte do que o normal, como se quisesse me prender ali, no tempo. Numa dessas tardes silenciosas, ela me chamou no oratório. Meu filho, começou com a voz baixa. Sei que você falou com sinceridade outro dia, e eu não quero forçar ninguém a nada. Mas me deixa te contar uma coisa. Ela então falou da promessa com mais detalhes. Disse que fez ainda jovem, no tempo em que esperava um filho. Chorava muito na época pedindo a Deus que me desse saúde e proteção, e que em troca eu lhe serviria como padre. Não fiz isso por capricho, fiz por fé, por amor, e de certa forma sempre te imaginei no altar de batina, rezando por mim. Aquilo me comoveu. Era impossível não ver a grandeza do gesto dela. Era a fé transformada em destino, mas ao mesmo tempo era um destino que não era meu. Mamãe, eu entendo e agradeço por tanto amor, mas eu não sinto esse chamado. Ela abaixou a cabeça. Ficamos em silêncio. Rezei com ela, em voz baixa. Depois me despedi com um beijo na testa. Não havia raiva, apenas um tipo de tristeza serena, como quem aceita que a vida nem sempre segue os planos. Quando contei tudo a Capitu, ela me abraçou forte. Você foi corajoso, disse. E sua mãe também. Será que ela vai me perdoar? Já perdoou. Só precisa de tempo para aceitar. Naquela noite fiquei pensando nisso, em como o amor de uma mãe pode ser tão profundo que abre mão de tudo, até de um sonho religioso, pela felicidade de um filho. E ali senti que algo dentro de mim se libertava de vez. O caminho estava aberto, só restava caminhar. Capítulo 11. Com o tempo, minha mãe parecia ter aceitado que eu não seguiria para o seminário. Não que tivesse dito isso com todas as letras, mas seu silêncio era mais acolhedor do que antes. O peso da promessa parecia ter se transformado em resignação. Ela rezava mais, passava longas horas no oratório e me observava com um misto de saudade e esperança. Capitu e eu seguimos mais unidos do que nunca. Éramos cúmplices de uma vitória. Pequena, sim, mas muito significativa. Agora podíamos sonhar, fazer planos. Às vezes falávamos em casamento, em uma vida a dois, como se tudo fosse possível. Eu ainda era jovem demais para entender o peso dessas palavras, mas em mim havia certeza de que a queria por perto. Sempre. José Dias, no entanto, não parecia tão satisfeito. Seu humor oscilava. Em um dia estava amável e falava de filosofia e política com entusiasmo. No outro, mostrava-se seco, com respostas curtas e olhares atravessados. Talvez sentisse que havia perdido influência, ou talvez, mais do que isso, estivesse com ciúmes de Capitu. Sim, ciúmes. Não daqueles que um homem tem por uma mulher, mas o ciúme disfarçado de quem percebe que perdeu espaço no coração de alguém que o ouvia. Ele nunca falou contra Capitu diretamente, mas começou a deixar escapar certas insinuações. Dizia, por exemplo, que ela era esperta demais para a idade, ou que mulheres precoces sabiam manipular como ninguém. Uma vez, soltou até um olhar de cigana oblíqua, frase que me deixou com um nó no peito. Essa expressão me marcaria para sempre. Fingi não ouvir, mas Capitu percebeu. Um dia, enquanto andávamos pelo quintal, ela comentou: José Dias está mudando com a gente. Está tentando plantar veneno. Ele é assim mesmo. Tentei amenizar. Fala demais. Não, Bentinho. Ele sabe o que faz. E está tentando virar sua mãe contra mim. Capitu tinha razão. José Dias estava se posicionando de novo. Sentia que estava perdendo a batalha e tentava usar suas armas. Começou a conversar com minha mãe com frequência, sempre com aquele tom de preocupação sincera. Não sabemos o que exatamente dizia, mas aos poucos o olhar de minha mãe sobre Capitu também começou a mudar. Já não era aquele olhar afetuoso de antes. Bentinho, você tem que abrir os olhos, dizia Capitu cada vez mais direta. Eles vão tentar nos separar de outro jeito. A verdade é que José Dias conhecia bem a alma de minha mãe. Sabia como tocar em suas culpas, como ressuscitar o peso da promessa, como sugerir que Capitu fosse uma ameaça à minha vocação, mesmo que essa vocação já estivesse enterrada.
Uma noite, ouvi José Dias dizendo no corredor: Da Glória, não quero me intrometer, mas é meu dever alertar. Nem toda afeição juvenil é amor verdadeiro. E certas moças têm intenções ocultas, muito além do que parece. Minha mãe não respondeu, mas ficou claro que as palavras dele tinham atingido algum ponto. No dia seguinte, ela evitou Capitu. Cumprimentou-a com frieza, sem o habitual sorriso. Capitu percebeu na hora, e eu também. Fiquei dividido. Sentia que nossa pequena vitória estava ameaçada. Capitu era forte, mas até ela parecia cansada daquela guerra silenciosa. Me disse: Se sua mãe me expulsar daqui, Bentinho, você vai comigo? Fiquei em silêncio. Não soube o que responder. Eu queria dizer sim, mas algo me prendia. O peso da casa, da história, da obediência, da fé, tudo parecia me puxar para dois lados ao mesmo tempo. Capitu me olhou nos olhos e não disse mais nada, apenas se afastou, deixando um silêncio mais forte do que qualquer palavra. Capítulo 12. Os dias que seguiram foram confusos. Capitu tentava manter a firmeza, mas eu percebia um cansaço nos seus gestos, um peso novo em seus olhos. Não era tristeza comum, era como quem carrega uma dúvida. Será que vou ser afastada da vida dele por algo que não fiz? José Dias, mais ousado, passou a alimentar as dúvidas de minha mãe com conversas mais frequentes e insinuações mais claras. De Glória, não me leve a mal, mas Capitu está se adiantando demais. Anda confiante, íntima da casa, e isso pode confundir o rapaz. Confundir? Perguntou minha mãe. Sim, e comprometer. Um filho criado para servir a Deus não pode ficar enredado por amores terrenos. Era sempre assim. Ele não dizia nada diretamente, mas deixava no ar, como quem joga perfume de veneno. Capitu, por sua vez, continuava frequentando a casa, mas com mais cautela. Já não falava com minha mãe como antes. As conversas eram secas. Havia um muro invisível entre elas, e todos sabiam quem estava construindo esse muro. Eu tentei conversar com minha mãe, explicar que Capitu era honesta, amiga, que sempre foi parte da nossa vida, mas ela me ouvia em silêncio e apenas dizia: Você ainda vai entender que o coração engana, meu filho. Essas palavras me feriam, não por duvidar de Capitu, mas por perceber que minha mãe começava a acreditar em outra versão dela, e isso doía profundamente. Capitu então decidiu agir. Bentinho, precisamos dar um jeito de provar a ela que sou digna, que meu amor é verdadeiro. Só assim José Dias vai perder espaço de vez. E como você pretende fazer isso? Vou mudar. Serei ainda mais correta, mais discreta. Se ele diz que sou atrevida, vou ser recatada. Se me acusa de manipular, vou ser transparente. Quero vencer essa guerra com dignidade. Ela estava decidida e cumpriu o que prometeu. Passou a vir menos à minha casa. Quando vinha, se comportava com uma delicadeza quase ensaiada. Falava pouco, mantinha os olhos baixos, evitava qualquer gesto que pudesse ser interpretado como atrevimento. No começo, achei estranho. Parecia que ela estava se apagando, mas com o tempo percebi a força desse gesto. Era um sacrifício, um plano, e era por nós. José Dias começou a se irritar, esperava que ela reagisse, que se revoltasse, mas ela fazia o contrário. Respondia com educação, tratava-o com respeito, e assim desmontava seus ataques velados. Minha mãe, aos poucos, começou a recuar. Um dia, ao ver Capitu lendo na varanda com um livro no colo, disse a mim: Ela tem jeito, essa menina, e é inteligente. Meu coração bateu mais forte. Era um elogio, ainda que tímido, e vindo de minha mãe, era uma trégua. Mas José Dias não desistia. Seu novo plano era apressar minha ida para o seminário. Acreditava que, longe de Capitu, eu voltaria à razão. Talvez uma temporada longe da cidade lhe faça bem, Danglória. O seminário seria um retiro para o espírito, dizia, tentando se mostrar piedoso. Minha mãe, hesitante, respondeu: Não sei. Bentinho anda mais calmo e Capitu tem se portado bem. José Dias não insistiu, mas percebi em seus olhos que ele preparava o próximo movimento. Naquela noite, contei tudo a Capitu. Ela ouviu em silêncio e depois disse: Se ele quer que você vá, então temos que impedir. Mas como? Já estou pensando nisso. Ela se levantou e caminhou pelo quintal com passos lentos.
Olhou para o céu e, sem virar para mim, disse: A gente ainda tem muito o que viver. Eu não vou deixar ele te levar. Capítulo 13. Capitu não era só firme, era estrategista. Diante da ameaça de José Dias, ela começou a pensar com mais frieza. Se ele quer te mandar embora, precisamos saber quando e como. Só assim podemos agir antes. Mas você acha mesmo que minha mãe vai aceitar que eu não vá? Ela já aceitou, só está sendo pressionada. O que precisamos agora é desarmar José Dias antes que ele mova mais uma peça. Era como um jogo de xadrez. Capitu pensava 3 jogadas à frente, enquanto eu ainda tentava entender as regras. Ela começou a prestar atenção nos horários de José Dias, nas conversas dele com minha mãe, nas palavras que ele usava, nos gestos que o entregavam. Anotava tudo mentalmente e me contava depois, com detalhes. Hoje ele chegou falando sobre sacrifício. Aposto que está preparando um discurso para comover sua mãe. Amanhã ele vai sugerir que você vá só conhecer o seminário, como quem não quer nada. E dito e feito. Na tarde seguinte, José Dias veio com sua nova ideia. Dom Glória, por que não manda Bentinho ao seminário só para visitar? Uma visita curta, uma espécie de retiro, vai fazer bem ao espírito dele, e depois, se não gostar, volta. Minha mãe hesitou. Não respondeu na hora. Eu estava por perto, fingindo ler, mas com os ouvidos atentos. Capitu tinha razão. Ele era astuto. Mas Capitu já tinha o contra-ataque. Vamos antecipar nosso plano, me disse no dia seguinte. Que plano? A carta. Outra? Sim, só que desta vez oficial. Você vai escrever para o padre responsável pelo seminário e dizer que está indeciso, que prefere esperar. Se eles receberem a carta antes do pedido de sua mãe, tudo fica suspenso. Isso é perigoso. É inteligente, ela retrucou, com os olhos firmes. Confesso que hesitei, mas ela me convenceu. Escrevemos juntos. A letra foi minha, mas as palavras tinham a alma dela. Falei da minha confusão, do meu respeito pela fé da minha mãe, mas também da minha falta de vocação. Pedi tempo. Capitu cuidou de entregar a carta discretamente. Usamos o endereço da paróquia, onde um conhecido nosso levaria ao destinatário certo, tudo com cuidado, tudo no tempo certo. Enquanto isso, em casa, José Dias seguia com seu teatro. Vai ser bom para ele, Dom Glória. Um menino indeciso precisa de silêncio e oração. O seminário é o lugar certo. Eu sei, respondia minha mãe, com a voz cada vez mais sem certeza, até que um dia ela me chamou para conversar. Meu filho, o padre respondeu, disse que você escreveu a ele, que pediu tempo e que está refletindo sobre sua vocação. Isso é verdade? É, mamãe, eu escrevi e falei a verdade. Eu não quero ir, não me sinto chamado para esse caminho. Quero estudar, aprender outras coisas, viver. Ela ficou em silêncio, me olhou com um misto de tristeza e alívio. Eu queria tanto cumprir minha promessa. Sussurrou. A senhora cumpriu. Me criou com amor, com fé, me mostrou o caminho certo. Deus sabe disso. Ela assentiu com a cabeça, com os olhos marejados. Que seja então, que ele te guie. Foi como se o peso de anos tivesse saído das costas dela, e das minhas também. Naquela noite, contei tudo a Capitu. Ela sorriu como quem já sabia, e disse, agora sim, Bentinho, agora a gente pode viver. Capítulo 14. Agora que a decisão estava tomada, a casa entrou numa nova fase. Era como se todos estivessem se ajustando a essa mudança. Minha mãe, embora triste, parecia mais em paz. Ela aceitou minha escolha com a dignidade silenciosa que só as mães sabem ter. Continuava rezando, claro, talvez mais do que antes, mas já não falava do seminário, nem de batinas, nem de promessas. Era como se tudo tivesse virado uma lembrança. José Dias, por outro lado, não escondeu a decepção. Passou a agir como um funcionário que perdeu prestígio. Continuava por perto, mas sem o mesmo entusiasmo. Suas conversas com minha mãe diminuíram. Comigo, então, ficaram frias e curtas. Ele não disse nada diretamente, mas era evidente que sentia que sua influência havia diminuído. Capitu, por sua vez, parecia brilhar ainda mais. Ela percebia a vitória, mas mantinha a humildade. Não se vangloriava, não fazia provocações, apenas seguia sendo ela mesma,
firme, inteligente, apaixonada. Um dia, conversávamos no quintal, sentados perto do velho pé de manga. E agora? Perguntei. O que vem depois? Agora a gente vive, disse ela, sorrindo. Você acha que sua mãe vai aceitar a gente juntos? Vai ter que aceitar, mais cedo ou mais tarde. O jeito como ela dizia aquilo me dava segurança. Era como se ela enxergasse o futuro com mais clareza do que eu. Começamos a fazer planos. Falávamos em estudar juntos, talvez casar no futuro, montar uma casa só nossa. Eu nem sabia direito o que significava tudo isso, mas o som dessas palavras me deixava leve. Capitu dava sentido a tudo. Ela era o centro do meu mundo. E eu era feliz assim. Só que a calmaria não duraria muito. Certo dia, minha mãe me chamou para uma conversa. Estávamos no oratório, onde tudo sempre começava ou terminava. Bentinho, agora que não vai mais ao seminário, precisamos pensar no seu futuro. Você vai estudar, claro, mas também precisa crescer como homem, ter responsabilidade. Sim, mamãe, eu quero estudar direito como o papai queria. Pois bem, já falei com um amigo da família. Ele pode te orientar, te ajudar a começar os estudos. Quando? Logo. Mas em outra cidade. Essas 3 palavras me gelaram por dentro. Outra cidade? Sim, um curso preparatório em São Paulo. É um ótimo colégio. Você vai aprender muito, conhecer outras pessoas, abrir os olhos para o mundo. Fiquei mudo. Vai ser bom para você, meu filho, e... Ela fez uma pausa. E vai ser bom também para você se afastar um pouco de certas distrações. Ela não disse Capitu, mas disse sem dizer. Entendi tudo. A promessa havia caído, mas agora surgia outro obstáculo, o afastamento, uma maneira mais sutil, mais moderna de nos separar, sem padres, sem seminários, mas com o mesmo objetivo. Corri contar a Capitu. Ela ouviu tudo, calada. Não pareceu surpresa. Eu imaginei que fariam isso, disse. Quando não conseguem por um caminho, tentam por outro. E agora? Ela pensou por um instante. Depois, pegou minha mão e respondeu com firmeza. Agora, a gente não desiste. A gente luta. Juntos.